Olá, está começando o JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. A Euforia Creative se consolidou no mercado com uma filosofia simples: combater a apatia na comunicação das marcas. Para falar sobre isso, o JR Trade recebe hoje aqui o CEO e sócio da agência, Caio Delmanto. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Obrigado a vocês pelo convite. Só lembrando que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo JR Trade nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Caio, para começar, antes da gente falar do trabalho de vocês estão há um ano no mercado, já são fortes no mercado. Eu queria que você contasse como e por que você, eu tenho o nome deles aqui, o Marcelo Risério e o Thiago Santos, se uniram para criar a Euforia Creative. Como é que foi isso? Como é que começou e por quê? Acho que tem que dar um contexto sobre a publicidade no Brasil, né? Acho que os últimos anos vem mudando muito a forma de trabalhar. Acho que o digital, o social trouxeram vários tipos de desafios muito específicos. E isso demanda uma inovação do modelo de negócio, né? Acho que grande parte das agências no Brasil e no mundo também, acho que é reflexo do mundo inteiro, elas ainda estão presas a modelos antigos de trabalho, de dinâmica, de processo e de filosofia. Eu acho que esse é o principal diferencial. E a gente, muito tempo no mercado, a gente trabalhou mais de 20 anos no mercado em várias grandes agências, eu aqui no Brasil e também fora do Brasil algumas vezes, e a gente realmente esperava um tipo de inovação que não vinha dos nossos empregadores, das nossas agências ou do próprio mercado. Então, putz, vamos sair e vamos tentar fazer a nossa, vamos tentar trazer uma filosofia diferente. E esses desafios pedem, eu sempre falo, né, pedem novas teses de como vai ser o futuro da publicidade, de como as marcas vão se comportar, de como os consumidores estão se comportando. E a gente resolveu trazer a nossa tese para o mercado, né, muito específica, muito diferente, pelo menos. E a partir daí a gente resolveu empreender. E é um momento muito interessante para empreender no mercado publicitário no Brasil. Eu acho que as agências grandes estão tentando se reinventar, outras novas independentes estão surgindo. Então é um momento muito interessante para trazer essas novas teses, trabalhar essas novas teses e convencer os clientes de que essas novas teses são mais interessantes, mais eficientes e trazem ideias melhores também, que é, no final das contas, o que a gente quer. A filosofia de vocês é combater a apatia na comunicação das marcas. Você acabou de falar isso. Que apatia seria essa? Eu acho que assim, tem alguns tipos de apatia que a gente trabalha, mas eu acho que o contexto anterior a isso, né, acho que explicando um pouco desse contexto, as marcas vêm mudando muito da forma de se relacionar com as pessoas, né? Acho que as redes sociais trouxeram uma nova dinâmica de muito mais de conversa do que necessariamente aquela dinâmica passiva que existia na publicidade anteriormente, né? Se a gente pensar antes, o consumidor assistia um comercial de TV e simplesmente reagiu ou não àquilo. Hoje em dia as redes sociais pedem que elas conversem com as pessoas, que exista um diálogo, que exista uma troca constante o tempo todo, né, entre pessoas e as marcas, né? Então, de alguma forma, nessa dinâmica, a gente trabalha num conceito que é, dentro desse desafio do algoritmo, né, quanto mais as pessoas são bombardeadas por mensagens, quanto mais plataformas de redes sociais e plataformas de alguma forma que estão conversando com a gente o tempo todo, o mais provável que aconteça é elas ficarem apáticas àquela marca ou àquela publicidade, né? É muita informação o tempo todo, as pessoas não conseguem lidar com tanta informação, né? A gente não consegue no dia a dia, as pessoas menos ainda em relação à publicidade, principalmente. Então, nesse contexto de que bombardeio de mensagens, o algoritmo trabalhando de uma forma muito específica das plataformas de redes sociais e tudo mais, o mais provável que aconteça é a apatia. E dentro dessa lógica, a gente trabalha em 5 tipos de apatia, né? A apatia de marca, que é essa relação que as pessoas têm com a marca, seja ela interessante ou não interessante, que gera muita conversas ou não. Então, a relação que elas têm com as marcas, que eu acho que é o clássico, né, do marketing. Mas também tem outros tipos de apatia. Então, apatia de categoria. Então, muitas vezes, a relação das pessoas, boa ou ruim, não necessariamente é só com a marca, é com a categoria inteira. Então, a forma como eu uso um produto, por exemplo, a forma como eu me relaciono com um determinado segmento, pode ou não ser interessante a gente olhar por essa perspectiva e a marca, sendo líder ou querendo ser líder, tem que entender essa dinâmica. As outras apatias são a apatia de inovação, então a relação que a gente tem com inovação. Então, como algum benefício específico de um produto, como uma tecnologia nova pode impactar a nossa vida, então entender um pouco essa relação das pessoas com tecnologia. A apatia de plataformas que a gente fala, que é a relação que as pessoas têm, o comportamento que elas têm nas redes sociais, principalmente. Então, como que elas estão se comportando numa rede social X, Y ou Z e como esse comportamento pode ou não inspirar uma ação de marca. E a apatia de cultura, que é um pouco essa relação que as pessoas têm com os temas sociais, culturais do dia a dia. Então, dentro dessa história, né, como as pessoas estão reagindo a um tema que tem alguma tensão na sociedade, como elas estão vendo um determinado tipo de assunto, como que elas estão se comportando ou não a partir daí. Isso é muito importante porque as marcas
querem construir a relevância cultural, que a gente fala, né? Elas querem participar da conversa. E se elas não entenderem essas tensões, elas não necessariamente vão conseguir participar dessas conversas. Então, dentro dessa lógica toda das apatias, a gente fala que é um olhar muito mais de comportamento de consumidor, ao invés de construção de percepção de uma marca, né? Então, antigamente a gente trabalhava muito nessa lógica de eu vou construir uma percepção positiva para uma marca ou para um produto e as pessoas vão reagir ou não àquilo, né? Hoje em dia, por ser um diálogo, né, por ter essa relação muito mais honesta, direta entre pessoas e marcas, é muito essa relação comportamental. Então, se eu não mover comportamento o tempo todo, eu não vou ter sucesso, independente se a minha percepção é boa ou não. Né? Eu estou o tempo todo tentando mover comportamento e as redes sociais, a dinâmica que a gente tem, né, do social que a gente fala, permite esse constante diálogo, essa constante mudança de comportamento que a gente fala. Então, é uma outra lógica de marketing, no final das contas, e aí isso traz todo um desafio de mensuração de dados, dados com criatividade, como trabalhar os dados, enfim, mas isso já uma outra parte dessa história. Quando você fala que as empresas querem ter relevância cultural, você está falando também de social, né? Social também. Não só cultural, mas relevância social e cultural. Totalmente. Só para entender a parte da apatia, antes da gente entrar na parte social e cultural, você quer dizer que as empresas hoje, as agências de comunicação hoje, estão criando, como se criassem uma fórmula de bolo, criassem uma receita do bolo e ficassem nesse looping, sem criar nada novo, seria isso? Eu acho que grande parte do modelo de negócio era muito pautado nisso, né? Uma receita de bolo, eu crio, seja pelo formato, seja pelo tipo de ideia, e eu vou tentando convencer as pessoas a partir daquele formato. Às vezes pode funcionar, às vezes não funciona. Então a gente deu um passo atrás e falou, putz, vamos tentar entender como a partir da relação que as pessoas têm com as marcas, com o marketing, com publicidade, a gente pode ter mais influência, como a gente pode de alguma forma mover comportamento. Isso é uma nova forma de pensar, não necessariamente... E aí, de novo, eu sempre falo, né? A nossa tese não é a melhor nem pior, é uma tese. Mas a gente acredita que muda muito a forma de pensar o marketing, a comunicação e também a mensuração de eficiência a partir daí, né? Então, não é melhor nem pior, é apenas diferente. é apenas diferente. E a gente sempre fala... A gente torce pelo mercado para que surjam novas teses, que novas teses venham, né? Outras agências também têm as suas teses, então não é que não existem, mas que novas teses venham, que novos pensamentos modernos aconteçam, porque é melhor para o mercado, é melhor para os consumidores, é melhor para o trabalho como um todo. E a gente está tentando fazer nossa parte com a nossa tese aqui. Então, para eu entender, vocês trabalham a campanha de um cliente que chega até vocês para entender onde está a apatia na comunicação e aí sim tentar combater essa apatia de uma maneira diferente. Acho que de uma forma prática o processo a gente tenta olhar o problema com esse viés comportamental. Isso pede uma nova tipo de leitura de dados, especificamente. Então, não necessariamente a gente olha só dados que relacionam a publicidade em si, mas de comportamento geral de consumidor, né? E aí tanto de eficiência, de compra, de conversão, de imagem, enfim, tudo isso. A gente tenta olhar onde está essa apatia, né? Onde está o que não está movendo as pessoas, né? O que está bloqueando essa mudança de comportamento. E aí, a partir da leitura deste problema, a gente vai pensar em soluções para mover as pessoas do ponto de vista comportamental. Isso tem a ver com publicidade, mas pode ter a ver com influenciadores, pode ter a ver com a forma de criar conteúdo, uma ativação, um evento, pode ser... Você abre o leque para outros tipos de coisas além da publicidade tradicional. Então, acho que nesse sentido é um pouco diferente de agências mais tradicionais que pensam muito só publicidade. A gente está num mundo hoje que tem outras variáveis que não só a publicidade tradicional para mover as pessoas e a gente está tentando fazer isso. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Influenciadores, que no Brasil especialmente é muito forte, né? Na América Latina como um todo, mas no Brasil principalmente. Então tem outras formas de pensar. A gente fala muito sobre trabalhar narrativas ao invés de só mensagens publicitárias, né? E essas narrativas podem vir de outras formas também. Vender sem parecer que está vendendo. Exato. Aí a gente entra na história que eu queria te perguntar, que é sobre a relevância cultural e social. Toda marca tem interesse em ter relevância cultural e social. E na sua cabeça como publicitário, toda marca pode ter relevância social e cultural? Começar pela última, acho que poder pode, mas é uma construção a longo prazo. Então, acho que eu sempre falo para os clientes, né? Não é de uma hora para outra que você vai construir relevância cultural e muito menos social, que acho que é a segunda parte da pergunta. Todas podem, mas é um jogo de longo prazo. A grande questão da relevância cultural, acho que é muito dessa dinâmica do consumidor com as marcas e com o marketing como um todo, que é, naturalmente, a partir do momento em que eu tenho um diálogo com as pessoas e eu estou construindo esse diálogo todo dia, né, na relação que eu tenho todo dia com ela, a evolução dessa relação, em algum momento, vai impactar a cultura. Em algum momento,
a marca, se for muito bem sucedida, ela vai começar a movimentar temas que são importantes para a cultura, né? Seja, lógico, no território que elas têm. Então, né, muitas marcas muito bem sucedidas têm essa relação de... Eu já deixei de ter só uma relação sobre uma venda de um produto específico ou simplesmente de eu fazer as pessoas gostarem da minha marca. Eu começo a movimentar um tema. Eu defendo o meu território, seja o esporte, seja né, a moda, seja qualquer território que ela trabalhe. E a partir daí ela começa a ter um ponto de vista. Esse ponto de vista, não necessariamente ele tem que impactar a cultura, mas as marcas bem-sucedidas, que a gente pode falar de exemplos aqui, elas conseguem impactar a cultura. E a partir daí, independe se elas vendem ou não para as pessoas, elas têm uma voz na cultura e por ter essa voz, elas conseguem ter um modelo de comunicação muito mais eficiente, que é, eu gasto menos e a partir do momento que eu falo, eu consigo ter uma amplitude da minha conversa muito maior. Então, você pega grandes marcas, né? Nike, Apple, essas grandes marcas, elas falam pouco, elas não necessariamente são as que mais gastam na publicidade, mas elas têm uma relevância cultural muito grande. Elas conseguem falar do futuro do esporte, elas conseguem falar do futuro da tecnologia, elas conseguem realmente movimentar a categoria como um todo e a cultura de alguma forma, né? Impactar a cultura. E aí alguns estudos já mostram que essa relevância cultural que as marcas têm converte mais, porque por muito tempo a gente achava que a relevância cultural era um assunto criativo, simplesmente dos prêmios, né? Aquela coisa toda. Mas elas passam a realmente conseguir converter mais por participar da conversa na cultura, por ter uma opinião, por estar conectada a um tema que é relevante para as pessoas, no final das contas. Quando você fala que a empresa ganha relevância cultural ou social, Sim. é o momento em que a empresa se torna referência naquele assunto. Então, ela fala diretamente para o público que procura por ela. Exatamente. Então, acho que, eu sempre falo, né? É construir quase como né, a liderança intelectual na categoria. A liderança intelectual significa basicamente isso, né? A partir do momento que eu falo, eu consigo dizer para onde essa categoria vai, para onde esse futuro desse produto pode acontecer, a inovação que eu vou trazer vai impactar as pessoas de uma forma diferente. Então, essa liderança intelectual é o que a gente fala da relevância, né? Ela tem uma relevância dentro de uma cultura que, de alguma forma, valoriza aquele produto, valoriza aquele serviço. 30, 40 anos atrás, era mais fácil você transformar uma marca numa referência. Hoje a gente vive num mundo hiperconectado. Quer dizer, o consumidor ele responde àquela marca em tempo real, diretamente para a marca, e isso faz com que a marca se movimente de maneira rápida, digamos assim. As marcas estão precisando investir mais, estão precisando ter mais trabalho para viver, para se manter nesse mundo hiperconectado? Eu acho que não necessariamente investir mais, mas muito mais trabalho, sim. Não só do ponto de vista de esforço dos parceiros, de quem trabalha, que também é verdade, mas muito mais conteúdo, isso com certeza, né? Isso não necessariamente precisa se traduzir em investimento publicitário, e essa é uma das coisas que a gente acredita ao modelo tradicional de agências, né? Porque o modelo tradicional de agências ele depende de investimento, e a gente criou um modelo que não depende de investimento. Por quê? Porque no final das contas, e existem alguns estudos interessantes para isso, que mostram que hoje em dia, nessa forma que a gente tem, nessa relação dos canais, redes sociais com TV, a complementaridade entre canais que é muito importante, você investir mais não necessariamente traz resultado. E não necessariamente traz mais exposição, porque as pessoas estão tão bombardeadas por mensagens o tempo todo, que a gente fala que sempre a forma mais importante de mensurar hoje é engajamento qualificado, né? Então, quantas pessoas, ao ver a minha comunicação, ao de alguma forma ter o contato com a marca, se engajam naquilo e de alguma forma, a gente fala que, entre aspas, trabalham pela gente, né? Elas conversam com o vizinho, com a família, com os amigos, elas reverberam aquela mensagem o tempo todo. E isso funciona, porque as redes sociais permitiram isso, né? Então, não necessariamente eu ter um canhão de investimento vai me fazer isso. Pode fazer e a gente pode amplificar essa conversa se a conversa for relevante para as pessoas, se aquela mensagem, aquela narrativa for relevante para as pessoas. Então, e a complementaridade de canais é muito importante para isso. Então, muita gente fala, né, a TV morreu versus a rede social. Não, é complementaridade hoje. Não é, os canais têm muita importância, a TV continua tendo uma importância absurda. A TV move cultura, né, que a gente falou de cultura, mas ela tem que ser complementada por redes sociais. Do mesmo jeito, né, a rede social vai me dar uma conversa muito interessante, mas que eu posso reverberar isso na TV de alguma forma, né? Com publicidade, com conteúdo, com influenciadores, com outras coisas. Então, essa relação é um novo, a gente fala que é um novo jogo, né? Como jogar esse jogo vem mudando bastante e o nosso papel como especialista em marcas e em marketing como um todo
tem que acompanhar isso, basicamente é isso. E são linguagens diferentes, né? Televisão, internet, rádio, enfim, podcast agora. Super. Todos eles têm linguagens diferentes. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Antigamente, estou falando de 20 anos atrás, nem é tão antigamente assim, história e tradição eram importantes para fazer com que o cliente olhasse a marca. Hoje já tem outras questões, inovação, integração, sustentabilidade. Isso se tornou mais relevante ainda do que história e tradição? Acho que não tornou mais relevante, mas hoje a gama de assuntos é muito maior. Então, isso com certeza aconteceu. Outros temas foram trazidos e, de alguma forma, eles ajudam a marca ou não a ter uma voz, né? Que a gente fala uma voz na cultura. Mas acho que tradição, por exemplo, pode ser um assunto muito importante. Acho que a questão é um pouco o foco de como trabalhar esse tema. Antigamente era uma empresa contava a sua história, que é o clássico da publicidade, né? Contar a sua história, traz a sua relevância por ter uma história muito importante na construção de um produto, na inovação que ela teve no passado. Isso continua sendo relevante, mas e se isso não se conectar a um tema da cultura, o porquê é importante tradição na cultura que a gente tem hoje, para aquela categoria, o que isso vai trazer de inovação de fato para a empresa, como isso impacta a vida das pessoas. Então, antigamente existia essa postura, a empresa conta a sua história e só esse fato já move as pessoas. Hoje, o papel da tradição e da história da empresa, ela pode ser inserido na cultura, se tiver uma relevância para isso. Então, não é que ficou menos importante, é que as pessoas passaram a se interessar por outras coisas em que a empresa pode ter ou não o seu papel, né? A sua relevância, mas que se não for pensado dentro de um contexto das pessoas, da cultura, ela perde importância, né? Porque aí é basicamente a empresa falando da história dela. Logicamente, se essa história trouxer uma inovação absurda para as pessoas, se mudar a forma de consumir um produto, se facilitar a vida das pessoas de uma forma totalmente nova, vai funcionar, porque está mexendo na vida das pessoas. Mas não é aquela coisa mais de só por eu contar minha história, só porque eu tenho 100 anos de tradição, as pessoas vão se interessar por isso, porque hoje em dia tem muita opção de mensagem, de produto, de serviço, as pessoas estão o tempo todo, a gente fala, né, antigamente não existia fidelidade de marca, né, hoje em dia não tem mais fidelidade, não é porque as pessoas não gostam de uma marca, é porque elas têm muita opção, e elas podem ligar o celular e escolher outra marca em 5 minutos, né, ela pode pedir, chegar na casa delas, ela nem tem que sair de casa para isso. Então, a relação das pessoas com as marcas mudou, ela é um pouco mais fluida, né? Ela está o tempo todo mudando, o tempo todo experimentando. Então, de novo, se está inserido na cultura, pode funcionar, mas encontrar esse papel é difícil. Então, a gente está falando de comportamento, né? Quando você fala em inserir na cultura, a gente está falando de mexer com o comportamento das pessoas. Como é que é para inserir uma marca na rotina das pessoas? A gente estava entrevistando recentemente uma pessoa de uma marca que é uma marca que todo mundo conhece, todo mundo usa. Como é que você faz para inserir na rotina das pessoas uma marca que não é assim tão utilizada pelo consumidor? Como é que é o trabalho para fazer isso? Antes as marcas vendiam um produto na televisão. Hoje as marcas têm contato diretamente com o consumidor na internet. Como é que você faz para atingir o comportamento dele? Acho que isso começa muito, a gente fala muito com o Thiago e com o Marcelo Rizero, que são os meus sócios, e a Andressa também, que é nossa sócia, que a forma de pensar estrategicamente mudou, né? Eu venho de estratégia a minha vida inteira, então eu sou responsável muito por isso. Que é você entender o comportamento e entender a jornada das pessoas. A gente fala muito sobre jornada, né? Então, como as pessoas realmente acordam, o que elas fazem, para onde elas vão. E, de alguma forma, nesse mapeamento, que hoje tem muitos dados para a gente mapear, né? Tem várias formas de mapear a jornada das pessoas, a gente entender qual que é a relevância que meu produto pode ter em determinado momento. Para que eu estou ali servindo o quê na vida das pessoas? O que eu estou fazendo para elas? Seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista emocional, seja como parte da conversa que ela está tendo com seus amigos. Quais são os papéis que eu posso cumprir como marca mesmo e para ter uma relevância? E aí, dentro dessa história, acho que o grande chave é entender que valor eu vou adicionar para elas naquele momento. Porque muitas vezes elas estão ali vivendo a vida delas. Eu sempre falo para os clientes, elas não precisam de marcas, elas não precisam de produtos, mas se eu tiver uma forma diferente de adicionar um valor ali, talvez ela olhe para mim e fale assim, putz, que legal, eu vou consumir essa marca, ou vou prestar atenção nessa marca, ou vou trazer essa marca de exemplo sobre algum assunto específico. Então, entender jornada é muito importante e a partir dessa jornada, com os dados que a gente tem hoje, entender que valores eu posso adicionar. Então, nesse sentido, é muito diferente da publicidade no passado, que era eu tenho uma grande mensagem, eu tenho um grande slogan que eu vou simplesmente vender para as pessoas e elas vão comprar ou não.
Hoje em dia eu tenho vários papéis que eu posso ter ao longo da vida, né, da jornada das pessoas, no dia a dia delas. E a gente consegue hoje mensurar e quebrar essas mensagens e essas formas de falar de vários jeitos. Então, de alguma forma, a gente continua tendo um slogan, continua tendo um conceito, mas muito mais para nos guiar e para ter consistência. Mas eu posso ter diferentes papéis o tempo todo para as pessoas, de acordo com o que elas podem precisar, de acordo com os perfis dos usuários também, de acordo com várias coisas que a gente pode trabalhar. Então, a forma de pensar também muda muito por conta disso, né? Como você insere a marca em contextos específicos, em momentos específicos, para necessidades específicas também. E é isso, você vai jogando e vai construindo entendimento dessa marca a partir daí. Você está falando sobre o comportamento. Como é que hoje, as marcas têm contato direto com os consumidores, porque elas têm acesso à internet e o consumidor também tem acesso. Você mesmo disse na entrevista que os consumidores não precisam das marcas, mas é possível criar um valor naquela marca para que o consumidor tenha interesse em usar essa marca. Qualquer marca pode fazer parte da rotina do consumidor? Qualquer marca sobre qualquer assunto. Acho que isso é o mais interessante. Logicamente, são papéis diferentes de acordo com cada categoria, com o que a marca se propõe, o que ela acredita também, mas elas podem ter valores muito interessantes, muito diferentes. Acho que é só abrir a cabeça para isso. É não pensar em simplesmente vender, 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 que é parte do que a gente faz, é o final da nossa história, mas que valores eu vou agregar para as pessoas. E aí eu sempre falo, valores podem ser os funcionais, podem ser os emocionais também, ou podem ter outros tipos de valores também, mesmo sociais que você falou lá no começo, que eu posso ter um papel como empresa social, né, como responsabilidade social para com as pessoas, e está tudo certo, e também é muito importante isso. Então, acho que abrir a cabeça para qualquer tipo de valor que possa ser trazido a partir daí. A logomarca da empresa é fundamental, porque a primeira coisa que me vem à cabeça quando você fala de uma marca é a logo dela. Né? Como é que é a logo dessa marca, o que está escrito lá, enfim. Isso ainda é fundamental? Ou você acha que num mundo hiperconectado a logo ficou meio que de lado, não é tão importante quanto o valor que a marca transmite para o consumidor, ou então a mensagem que ela quer passar, ou a utilidade que ela tem, que o produto dessa marca tem na vida do consumidor? Acho que é super importante, acho que a logo é o cartão de visita de uma marca, então ela vai ser sempre muito importante e ela transmite muitos valores. Mesmo que as pessoas não racionalizem isso, né, quando você tem alguns testes interessantes que você mostra diferentes tipos de logo, diferentes tipos de visuais, e as pessoas têm uma reação emocional àquilo, seja pela cor, seja pelo design, seja por ser moderno, ser antigo, enfim, tem várias coisas que são comunicadas a partir daí. O que a gente fala sempre o logo em si é parte de um ecossistema de marca. Hoje em dia é muito importante pensar esse ecossistema como um todo. Então, antigamente eu tinha minha logo e eu simplesmente colocava aquela logo na TV ou no supermercado e as pessoas reconheciam ou não essa marca. Hoje você tem vários pontos de contato. Eu tenho a internet, eu tenho o site, eu tenho a rede social, eu tenho o supermercado, eu tenho a mensagem na rua, eu tenho a publicidade, eu tenho o influenciador falando da minha marca, eu tenho muitas coisas. Então, ter a consistência, que é esse ecossistema da marca, isso é super importante. Então, o desafio hoje é como você consegue expandir aqueles valores que estão no logo, mas que vão ser vistos de várias formas, né? De vários jeitos, e com o descontrole total que a internet traz, né? Porque o seu logo está ali, sua marca está ali, o influenciador vai mostrar, as pessoas vão ver, as pessoas vão falar sobre sua marca. Então, antigamente, acho que os marqueteiros tinham muito esse medo, eu preciso ter controle sobre a minha marca. Hoje em dia, a marca é das pessoas. As pessoas vão fazer o que elas quiserem com a sua marca. Então, você conseguir trabalhar nesse caos que a gente fala é muito interessante, porque aí, a partir daí você começa a pensar nesse ecossistema de um jeito mais específico. Vocês abriram um escritório no México para atender uma conta da Twitch, que é uma plataforma de streaming muito usada pelos gamers. Queria que você falasse um pouco sobre como é que é trabalhar com esse público. É uma galera muito jovem, e eu sei, porque eu acompanho alguns campeonatos pela internet e também na televisão, dá muito dinheiro. Tem vencedor aí de jogo ganhando mais de 100 mil, 200 mil por mês. Como é que é trabalhar com esse público jovem e super conectado? Os gamers, em geral, têm uma cultura muito específica e muito interessante. Eu também não sou dos games, então estou aprendendo, né? O tempo todo eu falo para minha cliente que eu estou aprendendo, né, junto com eles. Mas é uma cultura muito específica. Por quê? Não só eles são jovens, acho que tem a dinâmica dos jovens hoje em dia, mas eles têm uma paixão pelo assunto, tem um engajamento que a gente fala tão grande, e eles são tão apaixonados pelo assunto e tudo que significa essa cultura, que é muito interessante ver, porque de um lado a gente fala muito, né, dos e-sports, que são toda essa parte do pessoal que compete, que
É impressionante o quanto as pessoas são apaixonadas. É igual um time de futebol, assim, as pessoas são apaixonadas, elas vão lá, elas torcem, elas estão junto com eles são celebridades. Então tem uma cultura à parte, mas do ponto de vista da Twitch, que é o streaming, que é toda essa parte de você mostrar isso para mais gente, é impressionante o engajamento também. As pessoas estão o tempo todo comentando, apaixonadas por aquilo, falando, tem uma relação interessante porque é uma relação de comunidade muito forte, né? Então, diferente de outros tipos de celebridade em que a celebridade está lá e eu gosto muito dela e eu vou mostrando meu amor por ela, na cultura da Twitch, especialmente, a comunidade é muito forte, ela tem uma proximidade muito grande do streamer. Então ela está o tempo todo ali conversando com ele respondendo, ele participando. Muitos streamers conhecem as pessoas pelo nome, conversando, apesar de terem milhões de pessoas na plataforma. Então é muito interessante porque é o senso de comunidade mesmo, apaixonada por aquele assunto e é interessante ver essa dinâmica muito mais engajada do que outros tipos de territórios ou de temas que estão por aí. Então, é uma relação bem diferente. E aí, acho que a relação do México também é muito legal, porque o latino, em geral, é muito parecido. A gente é muito parecido com os latinos, né, a América Latina como um todo, dos países, porque essa paixão, essa relação que eles têm é muito parecida, né? O latino é mais apaixonado, ele é mais engajado, ele fala mais, ele compartilha mais, a gente, principalmente com os mexicanos, é muito parecido nessa relação. O Brasil geralmente é muito fechado, né? A gente, por não falar o espanhol, a gente fica muito na nossa bolha aqui, é muito grande o país, mas a gente tem muita similaridade com os mexicanos, os argentinos, os chilenos, todos eles a gente tem uma relação apaixonada pelas marcas e, no caso dos gamers, pelos os streamers ali, muito grande. Então, isso é muito interessante. Antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Como é que você chegou na Euforia Creative? Como é que você conheceu o Marcelo e o Thiago? Conta um pouco pra gente. Eu trabalho em publicidade há 22 anos, então sempre passei por grandes agências no Brasil. Morei em Londres também em agências, morei na Espanha em agências também, fui cliente no meio do caminho também. E aí nessa relação conheci o Thiago, que é meu sócio, mídia, matemático, enfim, super bom de contas e essa parte toda de mídia. Como cliente, eu fui cliente dele, né, há 10 anos atrás. A gente tinha uma relação muito boa como cliente. E a vida nos levou a trabalhar juntos depois disso, a gente trabalhou 3 anos juntos. E o Marcelo Risério trabalhava já com o Thiago antes, e a gente se juntou, nós 3 ali, a gente trabalhou bastante tempo junto ali, um pouquinho mais de 3 anos juntos, né, muito intensamente, em uma outra agência. E aí nos últimos 4 anos a gente ficou separado, mas sempre conversando sobre, né, o que a gente poderia fazer diferente nesse mercado. Até que chegou esse momento do mercado, acho que está preparado para agências independentes. Essa teoria toda que eu contei aqui ficou mais madura na nossa cabeça. A partir daí criamos a marca, que acho que esse contraponto à apatia é euforia, por isso que a gente chama euforia, né, com essa relação. E acho que bateu muito no caso de empreender no Brasil, né, empreendedores se juntando com essa energia de fazer um negócio no Brasil e tudo mais. A gente armou toda essa teoria e começou a bater na porta de amigos, clientes, né, que de alguma forma apostaram nisso e a partir daí a gente cresceu muito. Acho que para um ano a gente tem mais de 50 pessoas no time, tem uma estrutura, grandes marcas muito interessantes que trabalham com a gente. Um escritório do México, que para um ano é muito novo, né, uma agência do Brasil sair para o mundo. E estamos trabalhando intensamente para provar essa tese. A gente sempre fala, né, provar a tese, mostrar que essa tese é interessante. E os clientes estão comprando, acho que esse é o mais interessante para a gente. Você é uma inspiração para quem está empreendendo nesse meio, nesse mercado, nesse setor. Obrigado. Muito obrigado, Caio Delmanto, sócio e CEO da agência Euforia Creative. Obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Obrigado a vocês. O JR Trade, só lembrando, que é o nosso espaço para falar sobre marketing, propaganda e publicidade das marcas. Toda quarta-feira, não se esqueça, tem um episódio novinho do JR Trade a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV ou a nossa versão em podcast, se você preferir, no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!